Olá, começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. STF disponibiliza sala para advogados que atuam no julgamento do mensalão a pedido da OAB. Conselho Nacional de Justiça aprova a adoção da Lei da Ficha Limpa para cargos no Judiciário. Sede da Ordem é palco de reunião preparatória de mais uma edição da Marcha contra a Corrupção. Conselho Federal da OAB firma parceria com o IDEC para promover conhecimento sobre ação civil pública. E ainda, Presidente Nacional da Ordem homenageia os profissionais de advocacia pelo Dia do Advogado. Tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. Na última semana foi a vez dos encarregados da defesa dos réus da Ação Penal 470, mais conhecida como o Mensalão, ocuparem a tribuna da Corte para fazerem suas sustentações orais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, atendeu ao pedido do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil e disponibilizou uma sala de apoio aos advogados dos réus. O espaço está localizado no subsolo do prédio, onde fica o plenário do tribunal, e dispõe de toda a infraestrutura para que os advogados possam realizar serviços essenciais à sua atividade durante a fase de julgamento. Esta é a sala da OAB no STF. Os advogados dos réus do mensalão podem usá-la, mas para dar maior comodidade, a Corte cedeu um outro espaço mais próximo ao plenário. A sala é da Secretaria de Documentação e foi cedida emergencialmente para os advogados credenciados para atuar no caso. Telefone, impressora e 3 computadores com acesso à internet auxiliam a defesa dos réus. O espaço foi pedido pelo presidente nacional da Ordem. A Ordem dos Advogados do Brasil se preocupou muito com a atividade profissional do advogado no julgamento desse processo da Ação Penal 470, o conhecido mensalão. E por quê? É uma ação que está exigindo dos advogados um comparecimento cotidiano, diário, ao Supremo Tribunal Federal. E o advogado precisa ter condições para trabalhar. Precisa ter condições para entrar por um local diferenciado no tribunal, para que não enfrente filas, precisa ter condições de ter uma sala de apoio para petições rápidas, para comunicação via internet, porque a gente sabe que dentro do próprio tribunal é difícil essa comunicação. Portanto, o que a Ordem está preocupada é viabilizar para o advogado brasileiro o exercício da sua atividade. Eu tenho certeza que o ideal seria que fizéssemos isso em todas as comarcas, em todos os estados. Infelizmente, não há estrutura da justiça, não há recursos para isso, mas a Ordem está atenta a isso, seja o Conselho Federal, seja as seccionais, com o objetivo de viabilizar o exercício da advocacia, que é essencial para a justiça e, sobretudo, para a defesa do cidadão. Ofir Cavalcante também solicitou, antes do início do julgamento, que o ministro Aires Brito indicasse na Corte um interlocutor da OAB. O secretário-geral do STF foi designado para lidar com possíveis problemas ligados ao livre exercício da advocacia. O advogado, como essencial prestação jurisdicional, em conversa o presidente da OAB com o presidente do Supremo Tribunal Federal, achou por bem designar alguém, no caso eu, para fazer essa interlocução, para facilitar e não haver problemas maiores e resolver eventuais pontualidades que surgissem no decorrer do julgamento, fazer essa ponte, né, para que tudo corresse bem. Em pouco mais de uma semana de julgamento, o secretário-geral já atendeu a alguns pedidos dos advogados do caso. Inicialmente, as pré-reservas eram feitas até meio-dia e se não chegassem, confirmassem até as 2 horas da tarde, esses assentos cairiam e daria lugar ao público. Entretanto, a pedido dos advogados, que citaram a necessidade de se locomover, sair e entrar do plenário, o que poderia dificultar o retorno se tivesse o assento ocupado, foi deferida que, uma vez confirmada até meio-dia a presença, esses assentos ficariam assegurados pelo restante do dia. Sempre o diálogo é interessante, é oportuno, né? É salutar, porque, uma vez dialogado, tudo corre dentro da maior tranquilidade, normalidade, que é o que é necessário, tanto para as partes envolvidas, as defesas, a acusação, para os ministros também, né? O Conselho Nacional de Justiça aprovou a exigência da Lei Complementar 35 de 2010, mais conhecida por Lei da Ficha Limpa, para os ocupantes de cargos de função de confiança ou cargos em comissão no Poder Judiciário.
Para a OAB, a resolução do CNJ vai ao encontro dos anseios da sociedade e serve de exemplo para que os executivos federal, estadual e municipal passem a adotar a lei da ficha limpa como regra de Estado. Agora, ter a ficha limpa não é pré-requisito apenas na política, no judiciário também, assim como aconteceu na Câmara e no Senado com aprovação por unanimidade. No plenário do Conselho Nacional de Justiça, todos os conselheiros concordaram em proibir quem tem a ficha suja de ocupar cargos de livre nomeação nos tribunais brasileiros. Não há mais espaço para pessoas condenadas por atos de improbidade administrativa ou que praticaram crimes hediondos eleitorais, entre outros. A resolução do Ficha Limpa para os cargos comissionados do Poder Judiciário é muito importante. É um grande passo que a Justiça brasileira dá nesse momento com o objetivo de também dar o exemplo. O julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da lei da ficha limpa teve um efeito pedagógico e a gente começa hoje a ver esse efeito se projetar por toda a sociedade. É o judiciário hoje já adotando a ficha limpa, várias prefeituras, várias câmaras municipais já adotando a ficha limpa, alguns estados da federação. Portanto, é uma tendência que vem como se fosse uma onda, e uma onda que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre apoiou e sempre procurou incentivar que ela acontecesse. A onda de defesa da moralidade, da probidade administrativa. O homem público tem que entender que ele está ali para prestar um serviço ao cidadão e não para se apropriar daquilo que é do cidadão para benefício próprio e enriquecer. A exigência da ficha limpa também alcança empresas terceirizadas que prestem serviços ao Poder Judiciário. Para valer, as condenações já devem ter sido sentenciadas por órgão colegiado ou transitado em julgado. É claro que a população aprovou a decisão. A pessoa ela tem que ter, além da índole boa, correta, a sua prática exercer o direito correto. Tem que praticar de fato. Se ele age no ato jurídico, ele também tem que ter uma vida jurídica correta. Acho que para estar nessa área tem que estar buscando sempre estar um pouco mais correto do que o pessoal que está lá dentro e está fazendo o que está fazendo, né? Porque já começa de você. Se você está fazendo um papel na justiça, você já tem que começar por si só para haver mudança, né? Não adianta só cobrar e não ser cobrado. O pessoal do judiciário que julga a gente não tiver ficha limpa, como é que vai ser? Não faz sentido. Qual critério que ele vai ter para julgar a gente se ele não tem a ficha limpa? Tem que começar da justiça, então. A justiça tem que dar o exemplo. Eu acho que é coerente com a decisão anterior, acho que procede. Porque a idoneidade é válida para todos, não é válida apenas para um setor da sociedade. A resolução do CNJ entra em vigor nos próximos dias. Quando as novas regras estiverem valendo, os tribunais terão 90 dias para recadastrar todos os ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança e 180 dias para exonerar os que se enquadram nos casos proibidos pela resolução. Já as empresas terceirizadas vão ter 120 dias para se adequar aos novos requisitos. Você confere a seguir. Sede da Ordem é palco de reunião preparatória de mais uma edição da Marcha contra a Corrupção. OFIR convida ministro Gilson Dipp para expor ao Conselho Pleno o anteprojeto do novo Código Penal. E veja também, seccional da OAB do Distrito Federal entrega relatório sobre a situação nas delegacias e presídios do DF. A sede da Ordem dos Advogados do Brasil foi palco da primeira reunião preparatória de mais uma edição da Marcha contra a Corrupção, que entidades da sociedade civil vão realizar em Brasília no próximo dia 7 de setembro, o Dia da Independência. A expectativa é repetir o sucesso das 3 primeiras marchas que mobilizaram milhares de pessoas contra a corrupção e pela ética na política. Os representantes do movimento Brasil contra a Corrupção se reuniram com o presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante, e com membros da Comissão de Direitos Humanos para planejar a próxima Marcha contra a Corrupção, no dia 7 de setembro, aniversário de 1 ano do primeiro evento. Essa será a 4ª vez que o movimento vai às ruas.
organizar mais uma marcha de combate à corrupção, uma marcha em que a cidadania brasileira é exercida na sua plenitude. O cidadão vai às ruas, sai do seu conforto de casa num feriado e diz nas ruas aquilo que ele gostaria de ter em nosso país. Seriedade, moralidade no trato da coisa pública, que as instituições funcionassem como deveriam funcionar e que os homens públicos não fizessem dos seus mandatos, dos seus cargos, uma extensão dos seus interesses privados. E a sociedade está muito atenta para isso. E mais uma vez nos reunimos aqui com todos esses segmentos a fim de que possamos organizar essa marcha para o dia 7 de setembro, comemorando um ano dessas marchas. O movimento ele nasceu da indignidade de cidadãos comuns, ordinários, né, contra essa impunidade, essa falta de decoro ético na gestão pública, né, no Brasil inteiro, no GDF também. E ela cansa, né, ela estagna, né, o desenvolvimento da juventude, da família, né, o crescimento, inclusive, da própria sociedade brasileira, que é o que está acontecendo. Nós estamos sucumbindo. Parece que a gente está andando para trás. A gente vê tanta coisa sendo anunciada, tantas ações, Bolsa Família, né, Criança Esperança, tudo, mas a gente continua no mesmo lugar, ou até pior, se for ver. Nós estamos tendo o apoio de quem deveria estar tomando essa, né, ação. São os nossos governantes, né, que são eleitos por nós mesmos no voto, que é um voto totalmente equivocado, que é uma falta de moral e civismo na educação brasileira que está faltando. Todo mundo fala, isso é coisa de militar. Não é. Estudo social, moral e civismo é iniciar as crianças com cidadania, direitos e deveres, que é o que o brasileiro, infelizmente, hoje em dia, não está tendo noção. Ele tem direito e tem dever, e ele tem que saber cobrar e tem que saber cumprir. A primeira marcha contra a corrupção mobilizou cerca de 25 mil pessoas na esplanada dos ministérios. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil mostraram no feriado de 7 de setembro que as entidades civis também estão insatisfeitas com o cenário político brasileiro. Pouco mais de um mês depois, no dia 12 de outubro, uma comitiva de advogados de todas as regiões do país marchou contra a corrupção e pediu ética na política e transparência no judiciário. Cerca de 20 mil pessoas defenderam o Conselho Nacional de Justiça, pediram o fim do voto secreto no Congresso e a constitucionalidade da lei da ficha limpa, reivindicação que seria aprovada 4 meses depois do protesto e que já vale para as eleições deste ano. No feriado do dia 15 de novembro, aconteceu a terceira edição da marcha e, mais uma vez, pessoas de todas as idades se reuniram para pedir o fim da corrupção. Para a quarta edição da marcha, os organizadores esperam que no próximo dia 7 de setembro, os manifestantes possam, além de protestar, comemorar o resultado do julgamento do Mensalão. A gente espera que todo mundo saia à rua para celebrar o julgamento do Mensalão. É o que a gente precisa. Nós não vamos na rua só para protestar. A gente vai na rua para agradecer a autonomia do STF em poder definir isso, né? Julgar aos que têm que ser julgados, aos culpados, aos que são corruptos mesmo. Doa quem doer, seja quem for, seja o nome qual for. Ele tem que ser julgado como qualquer cidadão comum. Nós vamos lá para continuar pedindo uma reforma eleitoral, né, uma saúde melhor, uma educação melhor, mas na expectativa de sairmos às ruas para celebrar o julgamento do Mensalão, se for possível, e esperando isso pelo STF. As principais alterações à legislação criminal que integram o anteprojeto de criação do novo Código Penal serão apresentadas aos conselheiros federais da OAB. A exposição vai ser feita pelo ministro Gilson Dipp, que presidiu a Comissão Especial de Juristas que elaborou o anteprojeto do novo Código Penal brasileiro. Em um rápido encontro com o ministro Gilson Dipp do Superior Tribunal de Justiça, Ofir Cavalcante fez o convite para que ele participasse da sessão plenária de setembro. O convite foi aceito. O ministro Dipp vai falar sobre o novo Código Penal. O ministro Gilson Dipp, que preside a comissão que está articulando o novo Código Penal, estará presente conosco em setembro na Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Federal, para levar os principais pontos para os conselheiros federais. Esse código é um código importante, esse código revisa todos os institutos, todos os conceitos de um código da década de 40 e essa atualização é muito importante para a advocacia
advocacia brasileira. Portanto, a vinda até aqui hoje para convidá-lo foi muito importante, já que ele aceitou esse convite e vai levar essa impressão para todos nós. A participação do ministro Gilson Dipp na palestra de encerramento da 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, em Vitória, também vai contribuir para engrandecer o evento, que acontece entre os dias 15 e 17 deste mês. O tema abordado será a Comissão da Verdade, presidida pelo ministro. O ministro Gilson Dipp fará a palestra de encerramento da 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, que será realizada em Vitória agora em meados de agosto. Para nós é muito importante porque ele falará sobre a Comissão da Verdade. Esta comissão que foi instalada com o objetivo de reconstruir a história do nosso país a partir do nosso passado. Não tem qualquer objetivo de se punir quem quer que seja, mas de colher todos os dados necessários para que se possa conhecer a história. As pessoas que tiveram seus entes desaparecidos, as pessoas que foram perseguidas, têm o direito, pelo menos, de saber quem os perseguiu, onde estão os corpos dos seus familiares. Portanto, é uma comissão que tem esse objetivo, de reconciliar a história do Brasil a partir da sua reconstrução. De acordo com o presidente nacional da Ordem, a Comissão da Verdade vai poder contar com a ajuda dos advogados. Além dos governos, além dos arquivos públicos, certamente quem detém a maioria dos documentos a respeito do que aconteceu no passado são os advogados que funcionaram como defensores desses presos políticos. Portanto, nós estamos conclamando a advocacia brasileira a partir de um trabalho integrado da nossa entidade com o objetivo de que esses colegas encaminhem para nós, encaminhem para a Comissão da Verdade, a fim de que se possa também ter essa outra visão a partir dos documentos que a advocacia brasileira ainda detém. O presidente nacional da Ordem recebeu o relatório de conclusão de vistorias nas delegacias e presídios do Distrito Federal, elaborado pela Comissão de Direitos Humanos da Seccional da OAB do DF. O mesmo trabalho foi solicitado a todas as seccionais para que levantem o quadro do sistema prisional em seus respectivos estados. A ideia é que, de posse dos dados, a OAB possa contribuir nacionalmente para que o sistema penitenciário seja mais digno para o preso e seus servidores, respeitando os direitos humanos em sua amplitude. A OAB do Distrito Federal foi a primeira a entregar ao Conselho Federal o relatório de vistorias nas delegacias e presídios do DF. Em 63 páginas foi descrita a completa falta de estrutura do sistema. Existem presídios, por exemplo, que é o local que mais choca as pessoas, né? Porque a delegacia, já que a gente não tem a questão do preso, existem 30, 40. A gente chegou a presídio, por exemplo, da Colmeia, que tem 45 presos numa cela. Existem 30 presos na Papuda, numa cela. O ideal seria quanto? É uma cela que é feita no máximo para 10 pessoas. Preocupante, entendeu? Então, assim, as instalações, nós não temos circuito de segurança nos presídios, nem nas delegacias. Nós temos na 5ª DP, que é uma delegacia nova, que é uma delegacia que será padrão para o futuro, entendeu? Mas nas outras? Nas outras, não. No Distrito Federal, há apenas 5.000 policiais civis. O quadro é o mesmo desde 93. De lá para cá, a população triplicou e essa quantidade se tornou insuficiente para a demanda atual. A situação atual é preocupante, porque a criminalidade vem crescendo muito no Distrito Federal e desde 93 a gente tem suportado e prestado esse serviço com o mesmo quadro. Inviabiliza a apuração de crimes de menor potencial ofensivo, porque na realidade a demanda vai continuar a mesma e a gente tem que priorizar. Então priorizamos crimes de maior potencial ofensivo, como homicídios, estupros, latrocínios, crimes dessa ordem. Vocês são obrigados a escolher, então, né? Exatamente, a gente é obrigado a escolher e vai ficando para segundo plano aquelas ocorrências de crimes menos graves, né? O ideal é que seja tudo apurado devidamente e tudo submetido à justiça para ser, de fato, efetivada a justiça. O vice-presidente do Sindicato de Delegados do DF espera que a situação relatada no documento sensibilize o governo federal. Esse relatório é importantíssimo porque ele traz, por uma instituição imparcial, a OAB, que goza de grande credibilidade, né, números, né, e até impressões pessoais de quem esteve em loco, né,
sobre a quantidade de servidores inadequada para uma boa prestação de serviço. Então a gente espera que esse relatório venha sensibilizar o governo, né, para que sejam imediatamente ampliados os nossos quadros e executados concursos para o preenchimento dessas novas vagas. Até o final do ano, todas as seccionais entregarão um relatório semelhante ao Conselho Federal da Ordem. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao pedir que todas as seccionais fizessem essas vistorias nas penitenciárias brasileiras, tem um objetivo muito claro. É de coletar esses dados e, a partir desses dados, contribuir para que o sistema penitenciário seja um sistema digno para o preso, que está ali a responder por um erro que cometeu, mas que não pode ser tratado como animal, digno para o servidor que ali está para poder exercer o seu papel e seja efetivamente algo que respeite os direitos humanos na sua amplitude maior. Portanto, é uma colaboração que a Ordem está prestando com a administração pública de todo o Estado brasileiro e ao final, ao coletar todo esse material, vamos encaminhar ao Ministro da Justiça, ao Conselho Nacional de Justiça, para que se possa adotar as medidas adequadas. Também não deixaremos de encaminhar para os governadores de cada um dos estados. Daqui a pouco, depois do intervalo, OAB e IDEC vão firmar parceria para realizar cursos sobre efetivação da ação civil pública. E ainda, diretores da Ordem destacam conquistas da OAB para a advocacia pública. A OAB está com as inscrições abertas para o seu 8º exame de ordem unificado. As inscrições podem ser feitas até o final do último minuto do dia 16 de agosto. Conforme o edital, a prova objetiva ou primeira fase será composta de 80 questões e será realizada no dia 9 de setembro deste ano, com 5 horas de duração. Os locais de realização da prova objetiva serão divulgados no site do Conselho Federal ou nos endereços eletrônicos das seccionais da OAB e da Fundação Getúlio Vargas na data provável de 3 de setembro. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor vão firmar um convênio para a realização de cursos com aulas telepresenciais sobre a importância e a efetivação da ação civil pública como instrumento a serviço da cidadania. O convênio foi firmado entre o presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, e a gerente jurídica do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Maria Elisa César Novaes, com participação do gerente de comunicação do Instituto, Fúvio Júnior. A parceria será feita através da realização de cursos com aulas telepresenciais sobre a importância e a efetivação da ação civil pública como instrumento a serviço da cidadania. O tema deverá ser apresentado à advocacia por meio do Programa Nacional de Educação Continuada da OAB, desenvolvido pela Escola Nacional de Advocacia em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo. É importante que o advogado brasileiro conheça esse instituto, que dele faça uso, defendendo essas associações, mas se aproveite, se aproprie cada vez mais das decisões judiciais que essas associações obtêm e depois ingresse individualmente em nome de cada consumidor para a defesa desses direitos. Portanto, esse é um serviço que se prestará a partir dessa parceria para a advocacia brasileira e para o cidadão brasileiro, que será muito mais bem defendido. Por isso, a Ordem vai firmar esse convênio. O objetivo é utilizar a ação civil pública para defender o consumidor, fazendo com que o cidadão brasileiro conheça os mecanismos e viabilize os seus direitos na justiça através dos advogados. Para a gerente jurídica do IDEC, é importante promover o conhecimento sobre a ação civil pública. Os mecanismos para viabilizar o proveito do título executivo conseguido na ação civil pública, as ferramentas para isso, também as atualidades, as últimas decisões, os últimos posicionamentos dos tribunais superiores, para exatamente colaborar na missão tanto do IDEC de orientar o consumidor, como também na própria missão da OAB de promover a educação, a orientação e a formação dos seus membros.
Maria Elisa Novaes também convidou o presidente Ofir Cavalcante para participar do seminário Consumo e Cidadania, os novos consumidores e os desafios para garantir seus direitos, que será realizado em comemoração aos 25 anos do IDEC, neste mês de agosto, em São Paulo. O apoio da OAB é fundamental para que nós, IDEC, que como associação civil sem fins lucrativos, mantidos por pessoas físicas, possamos ter essa abrangência e esse conhecimento nacional do que nós temos e podemos passar para todos os cidadãos, para que eles conheçam todos esses mecanismos e viabilizem o seu direito na justiça pelos advogados. É fundamental que eu converse, que eu tenha como a parceria com a OAB, que é o canal e o vínculo mais próximo de toda a advocacia brasileira. A OAB é a entidade dos advogados brasileiros, incluindo privados e públicos. Nessa condição, tem atuado firmemente pela valorização de toda a advocacia e lutado por honorários advocatícios, contra a obrigatoriedade de ponto, a favor da necessária reposição salarial e pelas prerrogativas da carreira. O secretário-geral da OAB destacou conquistas recentes dos advogados públicos, como o fim da obrigatoriedade de bater ponto em Minas Gerais e a decisão da Justiça maranhense, que reconheceu o direito a honorários também aos advogados públicos. Na atual gestão do Conselho Federal da OAB, por justamente haver o entendimento de que a ordem é uma instituição dos advogados privados, mas também dos advogados públicos, se está fazendo todo um trabalho em benefício desse importante segmento da advocacia brasileira. Posso destacar a vitória ocorrida a partir da seccional de Minas Gerais da OAB, com apoio do Conselho Federal, em relação à obrigatoriedade dos pontos, de bater o ponto pelo procurador. Porque o advogado, ele não é um servidor que apenas trabalha no expediente. Ao contrário, ele deve estar nos fóruns, nas audiências, em busca justamente da valorização e da proteção de seu cliente, que é o Estado. E, portanto, não se coaduna com a ideia do ponto. Como também a grande vitória na seccional maranhense da OAB, também com apoio do Conselho Federal, com a presença do presidente Ofir Cavalcante, fazendo defesa oral no Tribunal de Justiça do Maranhão, ganhando direito à percepção dos honorários. Porque se o advogado público, mercê de seu trabalho, obtém êxitos de honorários advocatícios, esses honorários devem ser repassados ao advogado público, porque ele não pode ser de maneira alguma discriminado apenas porque tem como cliente o poder público e não o cidadão particular. Portanto, essas duas conquistas dessa gestão do Conselho Federal da OAB vão ao encontro da luta do Fórum da Advocacia Pública, da Comissão da Advocacia Pública do Conselho Federal, e mostra todo o empenho da OAB nacional em favor deste importante segmento da advocacia brasileira. Duas vitórias importantes, afirma a presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Brasil. Meire Lúcia Mota diz ainda que a questão dos honorários corrige uma distorção. Ele é o advogado dos direitos humanos, ele é o advogado dos direitos sociais, ele é o advogado que defende o patrimônio público, o controle da legalidade dos atos da administração. No exercício dessas atribuições, ele é o advogado e ele goza de toda a proteção da Ordem dos Advogados no sentido da defesa das suas prerrogativas, da sua autonomia e de sua independência técnica. E por isso, sendo os honorários uma prerrogativa dos advogados, os advogados públicos têm direito à sua percepção. Outro ponto enfatizado foi o caráter independente dos profissionais. A ideia é defender o Estado e não governos. O advogado público, ele é fundamental e importante não apenas para a defesa do poder público, como também para a sociedade em geral. Porque o advogado público, ele não deve ter compromisso com atos ilegais de governantes. Ao contrário, ele deve ser o primeiro juiz da administração pública e, portanto, até mesmo reconhecer direitos dos cidadãos quando o Estado eventualmente vier a cometer ilegalidades. Então, o advogado público, advogado de Estado e não de governo,
preparado, independente e capaz é fundamental para construirmos um Estado de justiça que deve ser buscado por todos os poderes, não apenas pelo Judiciário, como também pelo Poder Executivo e Legislativo. Já sobre qualificação, a dupla ressaltou que advogados públicos preparados garantem respeito aos direitos do cidadão e maior eficiência ao Estado brasileiro. É necessário que esse advogado desenvolva novas competências, é necessário que a instituição que esse advogado representa dê a ele as condições técnicas e instrumentais para que ele possa desenvolver as suas atribuições. Então, é necessário que esse advogado seja bem capacitado, é necessário que esse advogado seja bem qualificado, ele tenha apoio técnico, ele tenha o apoio da ordem para que faça a defesa das suas prerrogativas, para que defenda a sua autonomia e independência técnica. Isso é fundamental para que esse profissional possa desempenhar essa relevante função que a sociedade brasileira lhe concedeu pela Carta Magna. Um advogado público capacitado, valorizado, que trabalhe numa instituição estruturada e que seja independente de governos, mas que trabalhe pelo Estado, em favor, portanto, da coletividade, do patrimônio público, que, portanto, é de todos, é fundamental essa advocacia para a constituição de um Estado de justiça, que deve ser obrigação de todos. Você vê no próximo bloco, o diretor da OAB Nacional toma posse no Conselho de Comunicação Social. E veja também, presidente nacional da Ordem grava mensagem especial em homenagem ao Dia do Advogado. O Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional, conta com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. O diretor tesoureiro da OAB, Miguel Cansado, tomou posse no Conselho, que tem o papel de auxiliar nos estudos e recomendações sobre a comunicação e a liberdade de expressão. A solenidade de posse do Conselho de Comunicação Social, conduzida pelo presidente do Senado, José Sarney, aconteceu no auditório da Presidência da Casa Legislativa. Entre as autoridades esteve o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante. O Conselho de Comunicação da República é um órgão consultivo do Congresso Nacional para cuidar da liberdade de expressão e todas as suas implicações, desde a programação das televisões, rádios, etc. E é muito importante que nós tenhamos a participação da sociedade civil brasileira, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil neste conselho, representada pelo diretor Miguel Ângelo Cansado. Ele, além de ser um grande profissional, conhecer muito a matéria, é uma pessoa que tem uma experiência de vida e uma experiência na advocacia que serão importantíssimas para levar a vida do cidadão para este conselho e traduzir isso em políticas para a sociedade. O novo membro titular do Conselho de Comunicação Social, representando a OAB, destacou a importância do sistema de comunicação e sabe que sua experiência como diretor da Ordem será de grande importância para ajudar na democratização da informação no país. Espero que a experiência como advogado, como dirigente da Ordem, tendo sido presidente seccional da Ordem durante 6 anos em Goiás e hoje sendo diretor do Conselho Federal, espero que possa trazer para cá, e vou me esforçar para isso, a experiência da advocacia na condução dos trabalhos do Conselho, naquilo que me seja conferido. Criado pela Constituição Federal de 88, o Conselho de Comunicação Social tem a atribuição de elaborar estudos, pareceres e recomendações sobre temas relacionados à comunicação e liberdade de expressão. Os 13 titulares e 13 suplentes que compõem o Conselho, se forem consultados, devem opinar sobre temas de grande importância para a sociedade, como, por exemplo, a veiculação de propagandas sobre bebidas alcoólicas, cigarro e medicamentos, além de avaliar a programação das emissoras de rádio e TV.
a definição e a superação de temas complexos que o Congresso Nacional tem se debruçado nos últimos anos e não tem conseguido achar uma solução definitiva. Temas como a regulamentação da propaganda nos veículos de comunicação, as questões relacionadas ao funcionamento da comunicação no país, a própria agilidade nas concessões de rádio, televisão, são todas elas matérias que podem ser tratadas, discutidas e deliberadas pelo Conselho. Este Conselho vai exercer um papel importante no assessoramento e no apoio de todas as questões relacionadas à comunicação dentro da Câmara dos Deputados. Mas acho também que um papel que o Conselho pode desempenhar e pode desenvolver é exatamente o de trazer para dentro do Congresso Nacional com mais força, com mais efetividade o debate sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade de imprensa. Nós precisamos estar sempre ressaltando a importância da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão para o fortalecimento da democracia no país. O arcebispo Dom Orani João Tempesta, também representante da sociedade civil, foi eleito na cerimônia de posse como presidente do Conselho. Nós tivemos hoje um passo muito importante para o Congresso Nacional e para o país na questão da democratização com relação à comunicação. Esse conselho surgiu para isso, para pensar, refletir sobre a comunicação no Brasil. Por isso tem presenças tanto da parte patronal, dos empregados e também da sociedade civil. E sabemos que tem vários problemas para serem resolvidos. E, claro, nós não decidimos nada, apenas somos pautados pelas preocupações do Congresso Nacional para dar opinião nossa sobre a comunicação, para como contribuir para ver a questão do marco regulatório, ao mesmo tempo a questão que existe em relação à liberdade de imprensa, o problema com a censura, a questão das propagandas, da cultura, da educação. Então são assuntos importantes para o país e que esse Conselho quer dar sua opinião, contribuindo para o país e querendo com isso também ver se nós conseguimos ajudar o país a ser melhor através da nossa contribuição. O direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade. E quando essas relações não funcionam dentro das normas estabelecidas, entra em campo o advogado, que tem o trabalho de nortear e representar clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal, podendo defender interesses de pessoas ou de instituições privadas ou públicas. No último dia 11 de agosto foi comemorado o Dia do Advogado. Veja agora uma mensagem especial do presidente nacional da Ordem, dedicada a todos os profissionais da advocacia brasileira. É uma alegria muito grande abraçar a advocacia brasileira pelo transcurso de mais um aniversário dos advogados. 11 de agosto, o dia da criação dos cursos jurídicos em nosso país, é um dia que se comemora como o Dia do Advogado. E por que se comemora como o Dia do Advogado? Porque o ensino jurídico está intimamente ligado à advocacia. Nós não podemos ter uma advocacia forte, uma advocacia que efetivamente faça as defesas do cidadão brasileiro no tocante aos seus direitos e garantias fundamentais, sem ter um ensino jurídico de qualidade. Portanto, para se falar em advocacia é necessário se falar sempre em ensino jurídico de qualidade. Agora, é muito importante que o advogado brasileiro tenha cada vez mais a concepção de que ele é essencial, indispensável mesmo à justiça brasileira. Ele não é um intruso, ele não é um visitante da justiça brasileira, ele é um integrante da justiça brasileira. E nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil, seja o seu Conselho Federal, seja as suas seccionais, tem trabalhado para que aquilo que se consta no artigo 133 da Carta Magna da República seja, na prática, efetivado. Não seja apenas uma norma programática, mas que o advogado participe desde a concepção da justiça no seu dia a dia, até mesmo a, quem sabe, a própria opinião a respeito do orçamento, de como vai ser usado o dinheiro público da justiça brasileira. Portanto, a Ordem não abre mão disso, não abre mão do advogado ser um partícipe da justiça, integrante e em igualdade de condições ao juiz, ao membro do Ministério Público. Eu tenho certeza que nós temos evoluído muito.
as nossas prerrogativas profissionais têm sido cada vez mais o nosso escudo na defesa da nossa liberdade e, sobretudo, do direito do cidadão de ser bem representado, bem defendido. Por isso, meus amigos, é hora sim de comemorar, é hora sim de bater no peito e dizer: eu tenho orgulho de ser advogado. Parabéns a todos nós, advogados brasileiros. O programa OAB Nacional de hoje termina aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta. Até lá e obrigado pela companhia.